Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fernando e engenheiros agrônomos do meu MS. Estamos aqui no nosso podcast dos engenheiros agrônomos, a AEAMS, Associação dos Engenheiros Agrônomos do Mato Grosso do Sul. Eu quero agradecer o meu apoio, a minha mente brilhante, Fernando Bressan. Muito obrigada por estar aqui, me apoiando, me ajudando e ajudando todos os engenheiros agrônomos, a nossa classe profissional. Nossa classe, somos engenheiros. Olá, Dani, tudo bem? Como que tá? Daniela Coelho, minha sócia e minha presidente, né, na Associação dos Engenheiros. Soldado. E vamos aí agradecer os nossos apoiadores, porque esse episódio não estaria sendo realizado se não fosse quem, a princípio? Quem? Confea, a nossa confederação. Não era para fazer isso. Era, pode bater. A nossa confederação, Master, e depois o nosso CREA-MS, hoje presidido pela nossa grande presidente Vânia. Maravilhosa. A Mútua, que é a nossa caixa, onde, né, nós temos os aportes financeiros aí, nos apoiam em várias ações. E quem mais? A AEAMS, que nos está dando essa oportunidade como associação, presidente e tesoureiro, a gente está realizando isso de uma forma a trazer conteúdo e conhecimento para os nossos amigos engenheiros, né? Perfeito. Então, muito obrigada. Sistema Confea, CREA, MS Mútua. E hoje, o que a gente vai falar? Profissional 2030. Pensamos no futuro, hein? Muito bom, muito bom. E por que 2030, Fer? Vamos lá. Temos alguns fatores que nos levaram a isso. Primeiro, a Agenda 2030, que é uma agenda mundial, uma agenda conhecida, uma agenda que está aí mundialmente difundida, então não podemos fugir disso e não precisamos fugir disso, então vamos ter essa tendência. E outra, que o nosso estado, Mato Grosso do Sul, ele é pioneiro nisso no Brasil, então a gente tem uma agenda própria do estado, onde a gente vai trazer benefícios, situações, oportunidades em que os nossos engenheiros podem estar aproveitando e podem estar surfando essa onda, né? Nada mais do que ver o futuro e planejar o seu presente hoje, porque você possa ter um futuro aí glorioso. Glorioso, muito bom. Então, 2030 não é só para a galera que vai formar lá em 2030, é para qualquer pessoa engenheiro agrônomo que estiver vivo em 2030 e atuando. Sim, como gestor que eu gosto de ser, a gente tem que pensar 5, 10 anos para frente, a gente tem que sentar aí e analisar e ver aonde queremos chegar e a partir de hoje já trilhar esse caminho e poder seguir com isso. Então, hoje, se você já está começando hoje, você está no limite de
começar, porque quando chegar 2030, se você for acordar para isso, você com certeza vai estar atrasado nas tendências. E inovação, né, e tudo mais. Pegando aí, né, o gancho da sua fala, já que estamos falando do perfil, né, profissional para essa data, esse perfil que você falou que você tem, né, de gestão, é um perfil que vai ficar, é atemporal? Ele vai ficar demodê lá em 2030 ou ele vai ter que ser aprimorado? Não, perfil profissional, né, que é uma característica que nós temos como pessoas, né, desde a formação lá com os seus pais, a primeira infância na escola, e hoje, como um adulto que sou, eu consigo direcionar e traçar o meu perfil de acordo com a minha necessidade. Então, eu sou analítico, eu posso ser um pouco mais comunicativo, eu posso ser um pouco mais introspectivo, às vezes, se eu for um projetista para fazer projetos, por exemplo, de carbono em 2030, então eu tenho que ter um perfil mais analítico. Então, eu consigo direcionar o que me veio, né, da natureza da minha formação principal, mas eu consigo dar uma adaptação. Nós chamamos de perfil adaptado. Então, eu consigo trazer o que eu preciso de melhor para isso e direcionar a minha formação. Mas para isso, Dani, precisa ter uma coisa muito importante, que é saber onde eu quero chegar. Boa. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, eu não consigo direcionar o meu perfil, né? Nem o GPS te ajuda. Nem o GPS me ajuda. E o seu perfil qual que é? Vamos. Qual que é? Super analítico, planejador. Planejador e conforme. Não muda nada. Conforme, Com isso, certeza. total. Até você falando, veio na minha cabeça, acho que você já deve ter escutado, né? A história que minha mãe queria que eu fosse relações institucionais, sei lá como é que era, RP, Públicas. né? Pública. Isso. RP, e o meu pai foi produtor rural, meus avós, né, todo mundo, e meu pai vem da área de finanças, ele trabalhou no banco, né, formou lá no 3º ano, que era colegial lá, já fazia o contador, técnico, né? o técnico Isso. lá junto. Então, ele foi para a área do banco, infartou no banco, tentou empreender, e aí largou mão na cidade e foi embora para o campo lá, né, e tocar a fazenda. E aí eu falava, não, eu vou fazer essa parte ambiental, tudo, de faculdade para ajudar. Porque a maior dor, né, que tinha lá dentro das conversas com os amigos do meu pai, quando eles se reuniam e tudo mais, era essa questão ambiental, né? O medo, né? As legislações, as que chegam punitivamente, né? Comando e controle, que ainda tinha naquela época, muito forte. A insegurança também, né? Principalmente fundiária. Sim. Então, o Mato Grosso do Sul é um estado novo, enfim. Tem fronteira com outros países. Então, tinha tudo isso. E aí eu falava, né? Eu quero ir para a área das questões ambientais. Aí meu pai, não. Você vai para a área da agronomia, porque se der errado, pelo menos você tem o que escolher. Agora, vai direto para um ambiental, você já fica limitado, né? E ele foi muito sábio, né? Porque a agronomia, ela é uma ciência, né? Ela não é só uma formação, né? E aí a gente, igual você falou, gloriosamente, né? A gente escolheu uma profissão que é para ser cientista mesmo, né? Só que o meu perfil não é de cientista, não é analítico. Eu não consigo... eu acho maçante aquele negócio de fazer todo dia a mesma coisa. Eu sou movida a desafio, a pensar fora da caixa. Então, com certeza, o meu executor e comunicador aí grita, né? Na fila dos meus... da minha prioridade aí, das minhas preferências comportamentais. Mas, dentro do perfil adaptativo, né, que a gente está aqui e não os dinossauros, é porque a gente se adaptou, né? Então, dentro dessa adaptação, com certeza, né, eu tive que desenvolver essa parte, primeiro, do analítico, porque meio ambiente 100%, 99% é lei. Então, se você não sabe ler uma lei de verdade, né, nas minúcias dela, e linkar uma constituição com aquela lei e tudo mais, Analisar, você né? tá... analisar, literalmente. Você tá frito, esquece. Vai para outra área, né? E, então, com certeza, o perfil analítico, ele foi adaptado aí, desenvolvido por uma vontade muito grande de atuar nessa área, depois de mestrado, doutorado, né, tudo mais. Mas o planejador me pega. Porque aí a mudança fora da caixa, agir fora da caixa, aí chega uma informação nova, eu já quero mudar, isso atrapalha o planejador, né? Porque ele não executa conforme. Ele tá sempre revisando o plano dele, né? E nunca então, e nunca chega. E para mim, então, isso daí é o que me pega mais.
Mas aí você pode, né, tem várias situações, você consegue ou mudar um pouco isso, ou tentar melhorar, ou como você fez sabiamente, ter pessoas ao seu redor que possa ser complementar ao seu perfil, né? A grande sacada disso, né? E pensando em macro, né? Holisticamente, né? Em sistema ali, você ter um ambiente com vários perfis, porque são complementares, não existe um melhor que o outro, e ali você consegue fazer de uma forma que fica séria. Então, você planeja, você tem as ideias muito doidas, e a gente consegue botar isso numa caixinha, depois consegue executar, planejar, medir, e aí disso sai outras coisas. Então, assim, você tem um sistema ali, não precisa ser uma empresa, isso pode ser no seu ambiente de relacionamento. Você pode ter um parceiro que ele é diferente do seu perfil e te complementa. Então, isso o profissional não tem por quê? Porque a gente não aprende isso na faculdade. Você não vê isso num sistema formal de ensino. Então, você tem... É um déficit, né? Várias pessoas falam, né? Já tem né, um movimento para isso ser mudado, mas, né, como é público, então... É uma máquina pesada, isso não se molda. Então, o profissional, sim, tem que ir atrás disso, de se autoconhecer e de saber como que ele pode otimizar e potencializar essas oportunidades, né? Porque se eu tenho um perfil e eu não sou a Gabriela, que eu nasci assim, eu vou morrer assim... Eles são novos, talvez. Eu não vou saber o que é Gabriela. Depois dando um Google, Gabriela Cravo e Canela, alguma coisa assim. É a novela. Aí vocês vão conseguir se entender melhor, porque se eu também não sei onde quero chegar, se eu não me conheço como ser humano, como pessoa, eu também não sei quais são meus gaps, né? Porque nós não somos perfeitos e nem somos nem a Mulher Maravilha e nem o Super-Homem. Então, a gente consegue se moldar para isso. Então, né, uma das mensagens do nosso podcast, da nossa gestão, na nossa associação, é ensinar ao engenheiro agrônomo ou qualquer uma que esteja vendo esse vídeo, porque ele não é imutável, ele com certeza é um ser vivo e evolutivo desde sempre, desde lá dos Neandertais. Então, a gente sempre se molda, e o desafio hoje do engenheiro é como chegar a uma Agenda 2030, como ter as oportunidades que estão aí já há algum tempo, né? A agenda foi lançada quando, você lembra? 20. Em 2020. Então, já se passaram 4 anos. Então, assim, a gente já começou atrasado. Então, era para ter começado lá em 2020. Então, a gente mostrar para o nosso amigo engenheiro, nosso parceiro de trabalho aí, que ele tem oportunidades. E pode ser, com certeza, surfar essa onda. Eu adoro essa frase. E assim, a Agenda 2030, ela veio por conta dessas mudanças climáticas que apareceram literalmente, né? Elas agora estão escrachadas, elas não apareceram, né? Isso vinha se ventilando muito, né? Em função da teoria da conspiração, competitividade de mercado, tudo mais, mas aí tá aí, né? A gente querendo ou não, os picos de clima, né? Tá diferente. Sim. Né? Então, muito frio, muita chuva, veranico, enfim, né? Ontem mesmo ainda falaram sobre a irrigação, e aí o problema não está sendo só a chuva, né? Então, quando você tem irrigação, você minimiza esse problema da chuva e a temperatura. Sim. Então, está cozinhando as sementes, está cozinhando a planta lá no solo, né? Então, assim, quanto que a gente vai realmente, essa palavra, né? É adaptação, né? O quanto que a gente vai ter que adaptar nossas cultivares, adaptar Sistema o de nosso produção. tudo, sistema de produção. E aí, principalmente, o nosso perfil. Porque atitudes iguais, resultados iguais. Se a gente continua fazendo como a gente sempre fez, inclusive como profissionais Sim. e seres humanos, não vai ter nada de diferente. Pelo contrário, né? A tendência é piorar o que já está. A física vem aí para explicar isso. Então, eu acho que a gente traz esse tema, né? E disruptivo, né? Como foi o painel lá na SOEA. Uhum. Porque é o que a gente tem de mais sábio, né, para passar hoje para um engenheiro agrônomo que está ou na faculdade, ou saindo da faculdade, ou já está no mercado de trabalho. A gente tem que mudar o nosso perfil, a gente tem que não morar na oca de novo e tal, porque a gente escuta esse tipo de comentário, né? Mas, literalmente, a gente ter esse conforto e achar também um conforto para o mundo, né? Então, como que a gente vai produzir de uma forma que a plantinha vai estar confortável? Né? Talvez seja a hora dela. Obrigada, planta. Você produziu até aqui. Agora a sua versão. Sua versão adaptada para esse clima, melhorada.
E aí, assim, no começo era muito difícil para mim a parte da agronomia, porque eu via muito o perfil de exatas mesmo, né? Literalmente esse perfil analítico, né? Então a pessoa. E sempre lá no campo, a gente todo dia tinha que fazer a mesma coisa. Todo dia você tem que ir lá, todo dia você tem que ver praga, todo dia. Você tem um afazer ali. Para mim aquilo era muito chato. Então, assim, eu olhar para isso e não me enxergar na agronomia era muito fácil. Até que eu comecei a me aproximar de pessoas diferentes de mim. E isso é muito legal. Porque se a minha sala tinha um monte de pessoas analíticas, né? Com quem que eu ia conversar? Eu gosto de conversar. E aí eu tinha que conversar com a analítica, eu tinha que achar um jeito de conversar com ele. E isso é uma coisa muito legal que eu acho que as pessoas precisam se esforçar para fazer. É você querer se aproximar do diferente seu. Porque a nossa tendência é ser mais confortável quando parece com a gente. Quando concorda com a nossa opinião, né? E aí você cansa, você acha chato o cara que... Ah, não, eu não acho isso. Mas se você para de convencer e você simplesmente aprende e expande a tua zona de conforto, isso é sensacional. Porque você vai fazer isso não só na sua vida pessoal. Isso, não tem como eu separar o Fernando profissional do Fernando pessoal. Sim. Então, expandiu tua cabeça, expandiu para tudo. Uhum. Então, entra informação, chega coisa nova, chega saídas novas, né? Às vezes a gente tá com um problema e tá patinando na solução porque a gente não tá achando ali uma solução. Quando você entra um caminho neural ali novo na sua cabeça, né? Uma picada ali, você automaticamente abre também o prisma de solução. E ou aquilo nem é um problema tão grande, né? Então, assim, são N Na sua coisas. visão né? Mas... Exatamente. Na visão, talvez, do outro, né? Eu tenho uma amiga que, toda vez que eu tenho um problema muito apaixonado pra mim, aquele problema que, meu Deus, eu perdi minha vida, meu mundo caiu, eu chego nela, porque ela enxerga o outro lado, não é nem do copo, ela enxerga o outro lado do rio. Porque é muito longe da minha cabeça o jeito que ela pensa. Então, a gente literalmente dá o crédito, né, para essas pessoas e não achar que a nossa verdade é absoluta, né? Isso, eu acho que é um caminho que todo mundo tem que começar a se esforçar a seguir, ouvir o lado oposto e respeitar, né? Porque também tem muito isso, né? A gente escuta e quer convencer o outro. Não, a gente escuta e respeita. Se tiver oportunidade de a gente falar a nossa opinião, beleza. Se não... se for vida que divergente segue. opinião, tá tudo bem. Tá tudo Ninguém bem. pensa igual, a gente não tem a mesma opinião para tudo e tudo mais. Mas isso é importante, Dani, acho que a nossa função é de também ser disruptivo no sentido de, para o nosso público engenheiro agrônomo agro, é muito difícil o se conhecer, né, uma palavra até que não existe, né, o autoconhecimento, né, e porque eles são muito analíticos, muito rústicos, às vezes, né, não aceitam esse tipo de modernidade ou esse tipo de coisas que não eram falados lá na universidade. Quando eu me formei, não falou? Em 2000 e lá. Então, assim, essa narrativa que a gente está, né, vindo à tona e trazendo aos profissionais é muito difícil eles aceitarem, porque tem algumas crenças, né, alguns dilemas pessoais e até de convivência ali que tem que ser quebrado, mas você só tem uma análise igual a Dani trouxe aí quando você se conhece, né? Você sabe as suas potencialidades, o seu perfil e se abre a conhecer o outro, né? E se abre a ter outra opinião. E a gente, né? Nosso rol aqui, a gente dá muito certo por conta disso, né? Às vezes o que a Dani traz, eu trago uma visão minha que é totalmente diferente, que as duas junto trazem uma solução, não uma sozinho nem a outra, mas as duas em conjunto traz. Então, o agrônomo não tem tanto isso. Às vezes é uma metodologia que já está ali, uma planta que já está usado. Ainda tem alguns que brigam com o clima, que dizem que não mudou. E sim, gente, o clima está diferente. O clima não é a mesma coisa que era há 5 anos atrás. Então, ou nós mudamos e tentamos trazer soluções para o produtor, que ele produz alimento, é uma segurança alimentar para o mundo, ou a gente vai viver de uma forma que a gente não sabe ainda como vai ser. Mas da forma que foi feita há anos atrás, a gente não consegue fazer mais. Não porque cabe mais hoje, né? Não cabe mais. Chove. Mas a média de chuva anual é a mesma. Ok, mas a frequência não é. Então, você tem um outro fator. Eu preciso irrigar, mas a temperatura, a umidade, a temperatura noturna não é a mesma. Não é a mesma. Para quem nega isso, que é uma narrativa de clima, não é uma narrativa de clima. Historicamente, não está igual.
Eu sou da época que dia 12 de outubro chovia, dia das crianças, chovia, podia plantar, podia fazer o que quiser, que chovia sim ou sim. Hoje já não é bem assim. Hoje os plantios já estão para novembro, então assim, a gente não pode ser o mesmo profissional. E não é inadmissível a gente achar que eu posso ser a mesma pessoa. Segundo Einstein, né, igual você trouxe, né, fazemos as mesmas coisas, teremos os mesmos resultados. Então, a nossa mensagem, né, já tá dando a mensagem, é isso. Não dá para ser igual, não pode, não tem como mais, senão você não vai evoluir. E vai perder uma oportunidade. E o que você acha como agrônomo? Vamos lá, o que você acha que essa agenda traz de oportunidades para nós? O que podemos surfar? Estamos na hype de hypar. Vamos dar uma hypada. Vamos hypar. Bom, eu acredito assim. Primeiro, a questão do mercado de carbono, né? Eu acho que é uma oportunidade, sim, para a gente se desenvolver mesmo, né? Como profissional, como pessoa, para a gente entender a nossa pegada ali, né? No mundo. Eu acho que a parte de conservação de solo e água, eu acredito que é uma tendência também para que os cultivos fiquem cada vez mais sustentáveis, né? Ainda respeitando a questão do solo, a questão da água, a questão da flora, da fauna. Então, assim, é tudo muito integrado hoje, né? Então, a galera que nasceu aí depois de 2000 já vem de uma era digital e totalmente integrada. Então, para ela faz sentido, né? Para essa galera nova faz sentido ter essa parte da sustentabilidade como valor mesmo, né? E, na verdade, não é nem a sustentabilidade, é uma qualidade como um todo. Para a vida dela, para o meio ambiente. O meio ambiente traz uma qualidade para a vida dela e por aí vai. Então, assim, é importante a gente olhar para essas questões de sustentabilidade. Então, isso aí é uma pauta que, para o engenheiro agrônomo, é fundamental. Tanto que fica aí saindo... Fora das nossas cadeiras de engenharia agronômica, fica engenharia ambiental, engenharia florestal, engenharia não sei o que lá, agora que tem uma nova aí. Então, sim, nós podemos ainda atuar nessa área. Então, vamos olhar para isso e produzir alimento da melhor forma. Alimento, fibra, bioenergia. Então, vamos fazer isso. Então, eu acho que esses dois temas, né, carbono não, né, gás de efeito estufa. E a parte da conservação do solo e água é sensacional. Quem tiver habilidade nas questões de comunicação, na questão de perfil comportamental, transição de carreira, gestão de conflitos entre equipes, eu acho que também é uma área que vai precisar muito. Porque a gente vem de uma geração que já nasceu digital e a maior parte da população do mundo recebeu a digitalização. Então, ela já não nasceu digital. Então, assim, as cabeças são diferentes e aí a gente tem que integrar esses dois... Que é o original, né, que já veio do digital. Essas gerações, né? Então, assim, para os muito novos... Nós somos lerdos, nós somos ultrapassados, nós somos empacados, né? Que a gente trava tudo, que a gente vê problema em tudo, mas é porque existe um risco aí no meio. Sim. E para nós, né? A partir de 2000 são acelerados, são impacientes, não são profundos, desatentos, enfim, né? Então, assim, eu acho que quem trouxer... a comunicação assertiva para o agro, olhando para perfis comportamentais e integrando essas duas gerações, vai surfar, sim, né? Vai surfar legal. Que mais, né? A parte da inovação, né? Eu acho que você pensar, desenvolver, aplicar, vender, melhorar, né? Então, isso é muito rápido, né? A nova economia, ela é muito rápida. Então... se a gente trouxer também a profissionalização dessas ideias, dessa inovação e jogar ela no mercado rápido para validar ou não, ou melhorar, eu acho que isso também vai ser fundamental, né? Então, a gente já tem muita tecnologia no campo. O que falta agora? É trabalhar o gestor? É trabalhar o ser humano? O que a gente tem que trabalhar aí no meio do caminho? Adaptar também, que às vezes o problema está errado, a solução é boa, mas o objetivo está meio equivocado. Exatamente. Então, assim, olhar para isso, né, de uma forma de executar mesmo. Sim. Essa minha ideia é muito mirabolante. Cara, vai lá num hub do agro e conta a tua ideia. Testa a tua ideia. Porque, assim, às vezes é mirabolante para você executar,
Mas aí tem um doidinho lá que vai executar para que você. a sua dor muitas vezes não é nem como fazer, assim, lá no campo, é a operacionalidade, o software, o sistema, enfim, o como chegar àquilo é uma dor, então você já desiste, mas a solução é muito boa. Então, se você tiver um parceiro, né, que crie isso, que te tira essa dor e para ele é simples, o resultado vai ser bom, né? Muitas vezes as ideias morrem nisso, né? Muito. Na ideação e execução e como você, né, operacionaliza ou cria um software, um protótipo, enfim. Isso. E assim, a gente não tinha esse ambiente de hub, Sim. né? Que é um ambiente de inovação. Então, a pessoa contava para o gestor, contava para o pai, contava para não sei quem, o que acontecia? Você é louco. Não, você tá viajando na maionese, nem funciona. Vai trabalhar. Vai trabalhar, vai caçar, vai carpir um lote. Pois é. Né? Então, você não fez faculdade, eu não paguei sua faculdade para isso, né? Então, assim, hoje não, hoje tem um ambiente para você ir lá. Então, cara, você tem ideias, você tem a comunidade que vai receber a tua ideia, Sim. vai te recepcionar, vai literalmente abraçar você e aí juntos vão entender se isso é aplicável ou não. E nesses ambientes não existe ideia ruim, né? Não existe, às vezes ela não é assim, tem até ideias que não é para aquele momento, vamos colocar na gavetinha, depois, daqui 5 anos, quando precisar de uma tecnologia que ainda não existe, mas que pode ser que surja, aí a gente desenterra. Mas esses ambientes são legais que não existe ideia ruim, não existe mais aquela, para menino, você é doido, o que você está fazendo? Você está viajando? Não, tudo é acolhido, tudo é pensado, e caso que não, ela não seja aplicável naquele momento, ela é descartado, mas não existe o não, né? O não está ali, né? A pronto uso, né? Existe, vamos ver se... Vamos ver. Vamos ver, depende, talvez. Quando, né? Quando. É o quando. E uma coisa que você trouxe legal, que eu pensei que também é meio ambiente, que inclusive você tem um artigo agora escrito e jogado para o universo, é que o nosso ambiente de trabalho também é um meio ambiente. Então, saber lidar ali, igual eu trouxe na empresa... Porque o que a gente também fala por uma faixa etária de engenheiros agrônomos e de engenheiros, né, no geral, que também estão se tornando empresários, porque já tem uma carreira, sei lá, de 10, 12 anos, e agora estão consultores ou, né, foram empreender com a sua própria empresa, já estão numa segunda etapa. E esse engenheiro, ele tem com certeza uma dor que a gente sabe de não saber gerenciar o seu microambiente ali de trabalho, a sua empresa, como delegar, como ter os perfis nos lugares certos, como ter, né, as cadeiras ocupadas pelas pessoas certas. Então, também a gente fala com mais jovens e os mais maduros, né, mais velhos, não, os mais maduros que estão mais experientes estão nessa fase também. Poxa, me tornei gestor, o que eu faço? Por onde eu começo? Não, eu passei por isso. Você passou por transição de carreira aí, né? Chegando no Zenta, transição de carreira. E aí não é uma transição de carreira de área, né? Porque o que a gente via muito a pessoa era infeliz na área dela. Troca. E ela trocava, né? Chegava aí na crise dos 40, trocava. Uhum. E foi uma transição de exatamente o que você está falando, né? De de emprego, né? Então, eu saí do CLT e fui pro mercado autônomo. Tá, tudo bem. E eu não sei como é que abre uma empresa, que enquadramento que eu vou ter, quanto de tributo, quanto que eu já tenho que começar, porque você já começa devendo. Sim. Já começa com o caixa negativo. Então, assim, e essa galera nova, o que está acontecendo? Como eles são, eles olham, né, para a qualidade de vida, pouco importa o ganho financeiro imediato. Então, se ele não está feliz no emprego, às vezes ele nem procura um emprego fixo. Ele já procura ser ele já procura ser um empreendedor, um empresário, para ele ser terceirizado, para ele fazer um home office, é outro formato de tipo de trabalho. Ele não tem experiência de trabalhar 30 dias para ser remunerado no final e depender disso, né? Essa falta de comprometimento no sentido de, ok, eu posso ser um freelancer, eu posso trabalhar 2 dias, ganhar o salário que você ganha um mês. E aí, ok, tá tudo bem. Então, como lidar com isso, né? Essa falta nesse perfil diferente de funcionário, de parceiro. Porque hoje a gente tem empresas que não têm funcionários mais CLTs, tem várias parcerias. Então, eu tenho um job, eu tenho um trabalho, eu contrato uma pessoa. Eu tenho um trabalho, eu contrato outra pessoa. E ela vai trabalhar por entrega, por demanda. E você trouxe uma coisa que também a gente não aprende na universidade, né? Eu acho que muitas das coisas que que nós sofremos hoje como empresários e como autônomos
que não aprendemos isso na universidade. A defasagem, né, do nosso sistema de ensino profissional de não ter empreendedorismo, finanças, não ter perfil comportamental. Então, assim, a gente está tendo que moldar o profissional, como diz eu vi hoje essa expressão, a gente está tendo que trocar o pneu com o carro andando. Então, eu tenho que saber como eu abro uma empresa, qual empresa me enquadra, como eu abro, às vezes, de uma forma que é menos onerosa. Então, até eu engrenar, até eu ter cliente, até eu conseguir ter um faturamento mínimo, eu não preciso abrir a empresa que a ideal hoje. Eu posso começar num formato menor e, né, ir evoluindo. E a gente não sabe isso. Você quer o melhor, você vai lá, contrata o contador, abre uma empresa que você tem um custo lá de 2, 3 mil reais por mês e não tem cliente, que é o principal, não tem dinheiro entrando. Então, assim... E o enquadramento, né? Tipo, você contrata um contador, o contador não entende do agro. E aí? Pois é, se eu não sou simples, eu sou lucro presumido, então eu já vou recolher de cara 17%. Eu podia recolher 6%, podia recolher 10%. Não, e o tal da previdência lá, né? Que, ninguém mais quer ficar pagando lá, ficar como CLT. Aí não paga a previdência. Aí quando fica... Todo mundo vai ficar velho, tá? Graças a Deus, porque senão a gente já tinha morrido, né? Uhum. E como é que você vai fazer com isso aqui? Qual que é a porcentagem disso que eu tenho que ficar lá investindo em renda passiva, em alguma coisa, para isso me gerar depois uma tranquilidade a hora que eu não tiver mais o físico, né? Sim. E aí, outra coisa também que eu falei, e aí me veio na cabeça esse negócio do home office, Qual que tá sendo uma dor agora na faculdade? Porque a galera não quer ir pro campo, a galera não quer ir pro sol, a galera não quer aprender o maquinário, a plantar, a regular uma máquina. Conhecer uma planta. Não, Bipa quer fazer agronomia, meu amor, né? Então, assim, a gente vai ter também que adaptar o ensino. Com certeza. Né, para essa nova pessoa que está chegando no mercado. Então, esse cara está chegando aqui para fazer agronomia por qual motivo? Como que ele vai fazer agronomia lá do computador, tipo a fazendinha lá do Orkut? Uhum. Entendeu? Então, não tem como, né, a gente ficar ali 100% no digital. E olhar para isso também, né, que cadê essas pessoas que não são 100% digital e querem estar ali em contato, né, com o físico mesmo, Sim. né? E outra coisa também dessa história do contato com o físico, a geração que está, né, chegando no mercado agora, ela não quer mais o pessoal. Ela quer mensagem, nem e-mail, né? Porque e-mail é textão. Ela nem tem paciência para ler aquilo ali, né? Então, além, né, da gente se adaptar, a forma de comunicação é também mostrar para as pessoas o quão importante é esse olho no olho, conhecer a outra pessoa, as relações interpessoais realmente, né, com o aspecto físico, né? As pessoas já não... quem tá chegando não quer mais isso. É muito melhor a gente terceirizar. Pede lá para mim. Faz você que já conhece. Manda por mensagem. Então, assim, tem coisa que dá. Mas, ligação, meu filho. Esses jovens não gostam de ligar, esquece. né? Ligação, esquece. Então, existe, né, essa via de mão dupla que tem que ser literalmente fomentada. Porque não é só da geração mais experiente para a nova que tem que se adaptar. A nova também tem que se adaptar às outras. E aí a gente pega tudo de bom das duas e segue em frente. E aí quem vai ser o moderador? Né? De tudo isso. Deus, a vida. Deus. Não, como é que é o da sobrevivência lá? A lei da sobrevivência, né? Você vai a seleção natural, né? Porque também, né, a agronomia, por ser ampla, você hoje pode ser um agrônomo, trabalhar com tecnologia, mas você tem que ter, igual a Dani trouxe, saber o que é o campo, saber o que é uma planta, saber o que é o manejo de uma lavoura. Você não precisa trabalhar com isso, mas na universidade, que também os jovens, né, que você falou, eles não querem tanto, você tem que experimentar tudo que você tem ali na grade, porque com certeza é uma grade que está desde mais de 100 anos a profissão, né, aqui no Brasil. Então a gente tem, se está lá é porque tem algum valor e tem alguma aplicabilidade, você querendo trabalhar com aquilo ou não. Então, assim, essa seleção do profissional já na universidade não, eu vou mexer com software, então não preciso saber como pé de soja, nem que é um boi reprodutor, um touro, né? Então, assim, você tem que ter ali essa experimentação, né? Você tem que ter esse campo, né?
E a gente sofre isso também com essa geração que não quer fazer isso, porque quer ficar no ar-condicionado. E tá tudo bem querer ficar no ar-condicionado, a gente gosta de ficar no ar-condicionado, mas você tem que saber o que é o campo, você tem que ter um estágio, fazer programa de estágio todo ano, você tem que fazer ser um trainee, às vezes, faz muito sentido. Então, assim, e já linkando com o nosso tema, você fazer isso tudo pensando já numa agenda mais sustentável, numa agenda pensando no meio ambiente de um olhar produtivo, mas você linkar o produtivo com o sustentável, né? Não existe divisão disso, né? Foi criada uma divisão como narrativas, mas você não consegue mais você desvincular o meio ambiente, né? O sustentável com o produtivo. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma unida. E esses engenheiros têm que estar aí dispostos a isso, né? Sem partido, sem objeções infundadas, né? Então, também é uma sem mensagem. O achismo, né? Sem o achismo. Não existe mais meio ambiente sem... E nem radicalismo. Porque a gente é produtivo, a gente é sustentável e a gente quer trazer, com certeza, mais alimento, porque vamos precisar, né? Já estamos precisando cada vez mais com essa... Como diz o outro, com esse mundão crescendo aí. E assim, a FAO trouxe, né, que de todos os países que têm, né, condições de aumentar a produção e atender a demanda mundial em termos de fome, né, de atender um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, é o Brasil. Sim. Então, quando a gente pega variáveis separadas, o Brasil não está em primeiro lugar. Mas quando você junta tudo na matriz ali... Contexto. Aí pronto. Aí o Brasil destaca e vai lá para cima mesmo, muito longe do segundo colocado. E aí, assim, eu falei de ODS, né? Tem uma ODS que é o motivo de tudo, que é a paz. Né? Então, se a gente tem fome, a gente não vai conseguir ter paz. Né? Se a gente tem desigualdade financeira, a paz ainda acontece em alguns lugares e o que não é paz, que cada um chama do que quiser, né? Mas o que não é paz, às vezes, não chega para a população em geral, né? Mas se você tem fome, aí você vai ver o que é guerra. Gera conflitos. Gera conflito, porque aí é muito mais do que simplesmente uma questão política, né? Nas cidades mesmo, a gente vai ver as pessoas roubando, as pessoas literalmente, né? Um caos, né? Desesperados, né? Parece cena de filme? Parece cena de filme, mas a pandemia a gente viveu, foi uma cena de filme. Então, assim, a tendência, né, pra gente ver as coisas que a gente via na ficção acontecer é muito fácil. Pode ocorrer. Então, assim... essas questões das ODS, né, são 17 objetivos... Você disse ODS. Um tema tão temido. Não, se não for para causar, eu nem saio de casa. Um tema que os agrônomos não gostam de falar, inclusive. Assim, tem produtor rural que nem acredita que a ONU existe, né? Então, assim, o que é uma ODS na fila do pão? Então, assim, a ODS, ela veio dessa agenda. E aí, por que a gente tem que falar disso? Porque a gente mora e... Quem sustenta a nossa economia pessoal, né, e nos paga profissionalmente é o país Brasil. E o Brasil foi lá e assinou, não interessa quem estava no governo, que ele ia cumprir e ia chegar nesses objetivos e ia aplicar ele no seu país. O país não faz nada, porque o país, né, o país não consegue fazer nada, mas os habitantes do país é que vão fazer, que somos nós, a não ser que a gente mude de país, beleza? Aí... vai viver a ODS do país que você for viver. Vigentes. Mas aqui a gente precisa olhar. Então, assim, às vezes tem coisas muito temidas que ninguém olha. Que a gente não quer olhar, que são tabu. Não fala sobre isso, não me vem falar sobre isso. E o modo das pessoas é quando é um tabu, elas não discutem, elas omitem. Né? Elas escondem. Debaixo do tapete. A gente põe e ninguém tá vendo aquela sujeira. Mas, assim, agora não existe mais. Não tem como mais. Porque se você não for cobrado como profissional, você vai ser cobrado no pessoal. Você, como um cidadão lá que mora na cidade X, que vai ter as obrigatoriedades dela como prefeitura, como cidadão mesmo, você lá dentro, você vai ter que cumprir aquilo. Então, e o agro também, porque não tem como a indústria vender sem estar cumprindo tudo isso que está sendo obrigado daqui a pouco. E aí, quem que vende para a indústria? O produtor. A matéria-prima. E quem que ajuda o produtor a fazer tudo que ele faz? O engenheiro agrônomo. Então, assim, não tem como o engenheiro agrônomo não estar envolvido nisso. Então, já que eu estou envolvido nisso, né? Tá com a fama deitar na cama. Então, já que eu estou envolvido nisso, então eu vou ser o protagonista.
Eu vou ter essa narrativa para mim, né, e vou ser formador de opinião do meu cliente, do produtor que eu atendo. E fazer da melhor forma. Fazer da melhor forma. Porque se vai outra pessoa ali fazer, ela vai fazer talvez de uma forma mais conservacionista. Sim. E aquela terra talvez não vai expressar, aquela produção não vai expressar o volume dela mesmo, o potencial dela. Né? Então, isso, eu acho que nós, como engenheiro agrônomos, a gente pode sim, né, pegar a frente disso daí. E aí, outra coisa também que eu lembrei que você fez a pergunta da onda, são as automações e a IA, né? Que agora tudo é IA. Sim. Né? Aí o medo das pessoas então a gente não vai mais precisar da gente, não sei o quê, mas quando passou do 50 do CBT, que foi tendo tecnologia dentro dos maquinários, qual que foi? Não vai acabar as pessoas. As máquinas vão fazer tudo sozinha. Cara, as pessoas dirigem as máquinas, as pessoas regulam as máquinas, as pessoas surgem outras oportunidades. Sabe? Então, na crise, se você ficar olhando para a crise de maneira negativa, realmente a crise vai te impactar de maneira negativa. Sim. Agora, se você simplesmente viver aquele presente e a crise, né, surfar nas oportunidades, né, que a crise trouxer, tá tudo bem. É isso que o engenheiro agrônomo vai viver. Sim. Né? E a decisão dele da bifurcação vai ser essa. Né? Ou eu vou por aqui, que é um caminho que eu não sei para onde vai dar, porque é o caminho do passado, né? Que teoricamente é o presente. Ou eu vou por aqui, que é o caminho do futuro, da inovação, da automação. E aí você usa isso a seu favor e não fica com medo disso. Sim. Né? E aí é a seu desfavor, né? E, Dani, um link que os agrônomos, né, os engenheiros não fazem é que muitas coisas ditas que são sustentáveis, né, e que a gente defende, eles já fazem. É só uma maneira de pensar e de ter esse link. Não, nós somos já. Então, uma das funções desse profissional 2030 é dizer que, sim, o Brasil é sustentável, sim, temos práticas de água, de conservação de água, de conservação de solo, de produção, de engajamento produtivo ali, né, de ser mais sustentável, que já ocorrem, já existem há muito tempo. Só que a gente não fala, a gente omite o problema ou omite quem nos cobra. Porque, não, você... eu já sou, então eu vou ficar quieto no meu canto e não vou falar nada. Não, a gente precisa falar, porque a gente tem que mostrar os nossos potenciais e tudo que aquilo e tudo que a gente faz de bom. E a gente faz muita coisa boa. Hoje, quando você fala de carbono e prática sustentável, a gente é muito bom. A gente tem tecnologia, por exemplo, do plantio direto, que hoje, né, eu descobri que a França está começando a implementar agora. A gente já faz há 40, 50 anos plantio direto. Pensar, né? Não, é começar a estudar como eu vou fazer isso. Olha que legal que eu achei. Não, a gente já faz, a gente já está com o plantio direto 2.0, cobertura verde, enfim. Então, assim, também é desse profissional de sair do... Né, assim, você traz muito, né? Sair da omissão pro protagonismo, né? E sim, eu faço. E, gente, quem tá falando mal, aqui, ó, eu defender na roda de conversa, no churrasquinho de domingo, eu como engenheiro, o que a gente faz de bom e tomar isso como próprio, né? Porque a gente é muito bom na produção. Só que a gente falha na comunicação e na aceitação do problema, né? Assim, uma técnica, né? Pensando... em mapear, né, um bom perfil comunicador, uma técnica, quando o assunto é muito polêmico, né, e você não está numa roda que realmente conversa e converge, né, com a sua opinião, você pergunta. Porque quando a pessoa responde, você tem munição para você montar uma narrativa na tua cabeça com aquilo que ela falou. Porque aí, senão, se ela desfalar, ela se contradiz. Então, eu não tenho nada a ver com isso, você que falou isso. Entendeu? Então, assim, é jogar na pergunta mesmo, né? Teve uma palestra que eu dei que o menino perguntou assim para mim, mas não é melhor a gente deixar para as indústrias, né? Para as empresas que são maiores... Ricas, né? Descarbonizarem. E eu aqui, um grãozinho de areia no oceano gigante, vou fazer o quê? Eu falei assim... Cara, você tem muita coisa para fazer, até porque você vai ser o engenheiro dessa empresa. Na hora que você formar aqui, que eu estava falando na faculdade. Sim. Então, a gente tem o que fazer. E outra, se você não souber fazer, se você não testar, a hora que você for ensinar, no primeiro problema que o seu empreendedor, empresário, ou a sua equipe que você está liderando tiver, você não vai saber orientar, porque você nunca viveu aquilo. Se eu não separo meu lixo em casa, eu vou ensinar quem a separar o lixo. E aí você paga para fazer um ESG, sendo que na minha casa eu jogo tudo no mesmo lugar?
E eu cobro coleta seletiva. Eu pago, inclusive, em alguns Aí lugares. a gente faz descarbonização de evento e usa gasolina em vez de etanol, que é do agro. Entende? E que o agrônomo é que está ali, né? Ajudando, responsável, tal. E não só no campo, mas também na agroindústria. Sim, Né? com Então, certeza. assim, ir no laboratório, fazendo os testes e tudo mais. Então, assim, é uma profissão protagonista. Sim. A gente tem orgulho, né? Muito. Porque Eu tenho muito orgulho, né? a gente- De ser engenheira agrônoma e tudo bem, já atuei. Hoje eu não quero mais atuar, né? Como engenheira agrônoma padrão ali de assistência técnica e tudo mais. Mas eu me descobri numa área que é carente, que é de representação. Né? Que agora que a gente está vendo a questão da governança. Que é também uma oportunidade para quem tiver, gente, no seu estado ou no seu município, uma associação de engenheiro, associação de bairro, porque que aí você muda o seu ambiente ali que você está morando. Vamos participar, porque a gente tem muita dificuldade, né, em ter a representação, né, em ter esse material humano para trabalhar a representatividade, né? A Dani gosta também, quer dizer, a Dani ama e eu gosto de estar ali respondendo por uma classe, respondendo por um setor. Então, é importante também isso que o jovem não tem, porque para ele ainda não é um valor. O mais maduro, ele está cansado disso, ou ele tem uma certa dificuldade de aceitar algumas coisas. Então, também é uma oportunidade aí que a gente pode trazer aqui nesse podcast como para esse profissional, né? Porque se a gente não fala da nossa profissão, do que nós fazemos de bom, outras pessoas, outras profissões podem falar do que nós fazemos de ruim, porque eles vão trazer o que para eles é interessante. Então, ter o lugar de fala, né, que é uma palavra, né, que é uma narrativa importante hoje, é a gente poder também estar nos lugares onde exigem ser, onde nós exigimos estar, né? E assim, né, deixar uma reflexão em relação a se eu escolhi a agronomia, né, se eu escolhi a engenharia e não estou dentro do meu conselho, não estou dentro do CREA, eu não sou ninguém. Então, o que acontece? As pessoas vão para as revendas multinacional e tudo mais, elas têm um responsável técnico que assina pela empresa toda ou por uma região, e os outros engenheiros agrônomos não são nada. Eles são assistentes. Nem pagam o CREA. Porque não pagam o CREA, eles não são vistos pelo conselho. Então, eu não sei a dor desse cara. Sim. Porque esse cara não tá lá comigo. Quando ele paga a anuidade dele, ele tá no meu mail, ele tá na minha lista lá, né? Seja negra ou não, ele está aparecendo. E esse cara não aparece. Então, assim, se existe algo, né, que a gente pode, como representantes de associação, né? Porque estamos aqui, conselheiros, né, do CREA. Por que a gente está aqui? Porque às vezes a gente nem precisa assinar nada, mas a gente vai lá e paga o CREA. Por quê? Porque eu estou lá, né, contribuindo para a minha profissão e eu vou ter peso para falar. Porque eu reclamo, aí alguém pergunta para mim, mas você sabe como que funciona? Não. Mas você recebeu isso do CREA? Não. Por quê? Porque ele nem sabe que eu existo. Ele simplesmente me deu a carteirinha e eu disse pra ele, obrigada, e nunca mais fiz nada. Tem uns que nem carteirinha tira. Fica só com o diploma na mão. E pagar o CREA, né, assim, e pagar a sua associação, ela é importante, porque se você só acha que é um órgão punitivo, que é um órgão de fiscalizador, mas, né, quando você conhece né, assim, eu convido vocês a conhecer o CREA do seu estado, do Mato Grosso do Sul, ou do estado que você tem ali a sua residência, porque não é só fiscalização e punição. O CREA tem conselhos, câmaras técnicas, tem todo um corpo técnico, uma capacitação, né, todo um corpo técnico e todo investimento no profissional para trazer à tona não só, né, a parte punitiva, que também está no escopo dele, mas também trazer esse esclarecimento. Esse podcast é uma iniciativa disso, né, de trazer ao engenheiro o que ele vai fazer de bom, quais são as oportunidades. E para isso o conselho está aí. Então, eu vejo que os conselhos estão movimentando, né, o CONFEA, né, com o nosso presidente Vinícius, e os estaduais, eles estão nesse movimento, né, de mostrar o valor, porque antes ficava escondido, né? A gente sofre muito isso, né? Porque os conselhos não se mostram. Como o profissional não mostra o que ele faz de bom, o conselho também, eles estavam, né, omissos alguns anos atrás, e vem com uma nova geração de presidentes aí, mostrando quais os benefícios, porque você pagar o conselho não é pagar alguém para te cobrar, é pagar alguém para te representar numa Assembleia Legislativa, no Congresso Federal, é pagar alguém para estar lá mostrando que
as tendências, né? O que o mundo está querendo. Então, assim, procure o seu conselho, vá lá, conheça bem as entranhas ali, que com certeza é apaixonante, né? E assim, até mesmo em relação ao MEC. Quem vai falar com o MEC vai ser ou CREA ou Confeia. Dizer assim, olha, não atende mais essa agronomia do jeito que está na grade. Sim. Né? Então, assim, não atende mais não ter nada tecnológico, não, é digital. Né? Tem algumas coisas que tem que ser digital para que esse jovem queira estar ali. Ou então, por exemplo, a questão de CLT. Né? Tem os concursos das prefeituras, tem o CLT literalmente, né? Das empresas. O teto de quanto que a gente ganha tem que ser respeitado. Então, saiu um edital, nós estamos em cima daquele edital. Se o edital está dizendo que vai ganhar menos que o teto estabelecido pelo Conselho Federal, acabou, ele vai receber uma multa. Sim. Entendeu? O CREA vai em cima dele. Por quê? Porque está desvalorizando a profissão. E você que é profissional não valoriza a profissão. Porque muitas das reclamações que nós, né, vemos aí, né, e sofremos vocês são muito exigentes. É óbvio, gente, porque a gente tem uma agenda, né, 2030, né, que a gente tem que cuidar com o nível de defensivo, com o nível de qualidade de água, com algumas premissas que a gente não quer consumir na nossa casa, só que nós, às vezes, como engenheiro, fazemos algumas coisas que vão contra as teorias, né, e toda a ciência que nós temos, e achamos bravo, né, ficamos bravos que o CREA vai lá nos fiscalizar, vai lá cobrar, vai lá ser isso tá errado, não tá legal isso aqui. Então, assim, ter essa consciência, né, também é uma oportunidade, eu poder fazer certo, né, da forma que tá correta, daqui para frente, se eu não faço hoje, né. E garantir também, né, a atuação, porque se não for o CREA é de engenharias, agronomia e geociência. Sim. Se não for bem estabelecido a competência e, né, a atribuição de cada uma, vira uma bagunça, porque um engenheiro civil pode fazer a barragem, o agrônomo pode fazer a barragem, vira aquele rolo. Até a que ponto eu tenho que contratar um civil ou eu posso ir sozinho com a construção rural? Né, a segurança hídrica, a segurança de barragem e tudo mais. Então, se a gente não tem essas câmaras, né, essa representação dentro do conselho, ferrou. Porque quem tem mais, por exemplo, a civil, tem mais profissionais do que a agronomia. Ela vai pegar tudo para ela. Sim. Né? Então, não dá para ser assim. Existe lá, dentro do CREA, essa discussão. Então, isso aqui é do engenheiro agrônomo, Beleza, então quanto que custa isso aqui? Custa para voar de drone, né? Uma responsabilidade técnica para aplicação de drone, uma responsabilidade técnica para um inventário de gás de efeito estufa. Quantos que custa isso aqui? Por quê? Porque vem um cara que não sabe nada, recém-formado, ou então um cara que a empresa dele não tem aquela atividade como fim principal de ganhar dinheiro e bagunça o mercado, Fer. Cobra menos. Cobra muito menos, entendeu? Então, tipo, o cara tá cobrando 3 vezes menos o valor de um licenciamento ambiental. É óbvio que o produtor não vai fechar comigo, porque tudo isso é custo para ele. Sim. Só que até que ponto esse cara realmente vai entregar? A gente recebe lá no CREA diploma falso. O produtor vai saber se é falso ou não? Esse produtor, ele precisa acionar alguém. Nem a RT ele recolheu, ele vai acionar quem? Ele tá ali num limbo, né? Ele não consegue, através do conselho, fazer nenhuma representação, porque o profissional... Exatamente, não tem ninguém para ele não exige uma RT na hora que eu tô contratando, então eu vou responsabilizar quem? Ninguém. Não, e esse negócio da RT é muito legal, porque eu sempre usei a RT, né, a anotação de responsabilidade técnica, como um contrato. Então, eu ponho lá embaixo o valor, quando eu tenho que recolher a RT, eu ponho o valor do projeto. Juridicamente, você tá ali como... Tá tudo certo. Firmado. O cara vai assinar, eu vou assinar, ele fica com uma via, eu fico com uma via, o CREA fica com uma via, tá tudo certo. Aí, o que acontece? As pessoas não colocam o valor para pegar uma taxa de ART baixa. Sendo que tem um teto, né? Até 200 acho que é 50, né? 250 reais. Cara, é uma segurança para você esse 250 reais. Embute nesse seu valor aí. Não é possível que você não vai ganhar um pouco mais do que 250 reais nessa sua atividade que você está fazendo. Entende? Então, assim, achar o porquê que as fiscalizações e esses instrumentos, as ferramentas existem e usar ela a seu favor. De novo, a gente olhando para isso. Sim. Né? Porque se você fica só reclamando...
não vai resolver. Se você fez uma profissão, então honra essa profissão. Quer ver outra coisa? Projeto de banco para acessar crédito. Tem coisa que o banco não exige RT, mas é de responsabilidade, tem que ter um profissional. O que acontece? O produtor, o banco fala para ele, não precisa ter o técnico. O produtor fala, oba, economizei. O que acontece? O CREA vai lá e multa o produtor a hora que sai a cédula dele. Por quê? Ele precisa ter um responsável técnico. Porque ele precisa ter um responsável técnico. Ah, Dani, mas quem tá errado então é o banco. Beleza, tá todo mundo errado. Porque você, como engenheiro agrônomo, não tá também ocupando seus lugares. Você fez um projeto que você não tem... Você não seguiu o rito correto. E sim, gente, isso aí é também preparando o profissional para 2030, porque nós, né, fortalecermos a instituição, o conselho. Não. E não é só para recolher dinheiro, porque isso, igual a Dani, assim, a Dani já usa como um contrato, a gente já tem uma responsabilidade civil e legal, todo mundo ganha, e assim, e o CREA busca ser muito justo nos valores, não são mensalidades exorbitantes, não são RTs que têm um valor em até R$250, salvo engano. Então, assim, isso tudo é ser sustentável, porque você vai estar fazendo economia, como uma economia circular girar, você vai estar fiscalizando, você vai estar filtrando os maus profissionais que podem se adequar, e esse é um grande ponto, né? Você pode estar irregular até hoje, mas de hoje para frente você pode fazer uma autoanálise e entender que você, sim, pode fazer parte do seu conselho, ter projetos todos legais e, né, e ser um profissional melhor. Então, também é preparando esse profissional, né, e mostrando, né, somos grandes embaixadores, eu acho que do CREA, porque a gente gosta muito e sabe que é correto e sabe que faz um bom trabalho e muitas vezes não é bem visto por conta dessas distorções que tem por aí, né? E também, assim, igual seguro de carro, seguro de casa, seguro das coisas, né? A gente faz o seguro agrícola, Sim. né? Seguro de maquinário. A gente faz o seguro para não usar. Tomara que a gente não usa, né? A gente paga aquele dinheiro para ter literalmente a palavra ali no conceito dela de segurança mesmo. Sim. Você ter esse órgão, né? Você estar dentro do sistema desse órgão e ele te reconhecer ali dentro através da tua lembrança, ou estou aqui, tá aqui meu boleto, é um seguro. Sim. Talvez você nunca precise usar aquilo, mas você tem esse respaldo, né? Você sabe aonde recorrer. Porque a única vez que você for usar, vai te lembrar por que você fez todas as outras. Então, assim, é uma coisa que você não quer usar, mas quando sim há necessário, você tem ali todo um respaldo, toda uma classe, assessoria jurídica. Assessoria não, você tem todo um jurídico ali. Uma orientação, Uma né? orientação e muito técnico, né? São pessoas muito capacitadas, né? E então a gente leva muito essa bandeira, porque sim, é uma sustentabilidade, é um compliance, é um ESG, então isso faz parte disso, né? E assim, eles trazem também, né? O CREA, eu pelo menos, né? Tenho isso, né? Eu formei em 2007, né? Entrei na faculdade em 2003 e eu já sabia o que era CREA. Sim. Né? Porque aí, com todo esse rolo de relações públicas e agronomia, né? Eu tive que fazer, nem sei se ainda existe isso, que é o curso de não é proficiência, era, sei lá, enfim. É o teste lá de profissional, que coisa que você vai fazer e tal. E aí, o meu pai e minha mãe me levaram nas faculdades para ver os cursos, para aí no CREA, nos conselhos, para saber se conversar com as pessoas que já vivem aquela profissão, é isso mesmo que você quer fazer? Você vai fazer isso pro resto da sua vida, né? Então, para escolher aquilo ali. Então, assim, ter isso mesmo, né, como uma segurança, né, por trás de você. Igual um plano de saúde. Tinha gente antigamente que não pagava plano de saúde. Agora, quero ver quem não tem um plano de saúde. Porque é muito caro se você ficar doente, pagar um hospital, enfrentar uma fila, nananana. Então, assim, pra mim, né, é uma segurança. E aí eu lembrei de outra coisa, que é de um apoiador nosso. Quando você paga a tua anuidade, você tem direito a ter a anuidadezinha, você paga lá, acho que é R$200 pra mútua. Sim. A mútua, Fer, realizou muito sonho meu. Eu comprei carro com dinheiro da mútua. Eu tô pagando ainda o meu. Aí eu reformei casa, eu viajei. Equipamento, equipei com escritório. Né? Então, assim, eu tinha a propriedade rural, né? Hoje está arrendada, mas eu usei muito a mútua para me ajudar lá no campo.
né? É um dinheiro, muito, Dani, não sei o que é muito, o que é pouco para vocês, mas para mim, o melhor é os juros. Sim. Porque é um juros pequeno. Em juros caros, né, que estamos sofrendo hoje por conta da economia, a mútua tem um juros socialmente tranquilo, né? Tranquilo e outra, por exemplo, o carro, né? Você falou que você pegou para Tô realizar pagando. o sonho. Lá no seu documento, você pode ver que não está alienado. Não, ele confia na minha pessoa. 100% em no meu você. CPF. Exatamente. Por quê? Porque você vai lá e paga a tua anuidade. Entendeu? Você mostra que você é uma pessoa que pode confiar porque você confia em alguém. E eu só tenho a multa porque eu tenho o CREA, que é um Exatamente. pré-requisito. E não é para, assim, não é uma venda casada, é um compliance mesmo, porque, pô, se você já paga o CREA, se você tá ali, quer dizer que você tem um nome a zelar, ou pelo menos uma preocupação com isso, né? Não, e você ajuda, porque Sim. a tua anuidade, parte dela vai para a mútua. Vai para isso. Entendeu? Então, você está ajudando esse fundo. Nada mais justo que você acessar o fundo. Não, e equipamento, eu quero comprar um drone, um medidor. Poxa, ele tem lá uma linha específica para isso. Eu quero tirar férias e não tenho dinheiro hoje e quero tirar e depois eu vou pagando. Você tem o plano de férias. Eu fiz agora previdência privada, TecPrev. Então, assim, já pensando no futuro. Então, Unimed. Eu tenho a Unimed pela mútua, que é uma Unimed muito legal. Então, nacional, né? Nacional. Então, temos bons benefícios, porque a gente tem que ter essa ajuda. Sim, o conselho faz parte disso, né? É um órgão ali independente, mas que é sinérgico, né? Aos conselhos estaduais e ao Confeia, né? Então, assim, eu agradeço muito a mútua, né? Eu paguei o CREA uma vida inteira, não assinava, porque eu era funcionária CLT, eu não assinava, sim. né? Mas eu sempre paguei o CREA. Sempre paguei o CREA, sempre participei das eleições, tanto de associação quanto de presidência lá dentro do CREA mesmo, né? Sim. Então, porque aí que eu descobri lá dentro do CREA o que era a mútua, né? Então, assim, todas as exposições tem lá um stand do CREA, né? Que tá junto à mútua. Então, vai lá, né? Mostra, né? Oi, tudo bom? Eu sou agrônoma, eu vim aqui conhecer o trabalho de vocês. Procure entender. A gente estava falando de meio ambiente, sustentabilidade. Tem um prêmio de prática sustentável. Então, você vai lá e inscreve a tua prática. Olha, aqui eu fiz tal coisa e eu acho que isso aqui é uma prática sustentável para ser reconhecida, para ser premiada. Elegível, sim. E aí tem uma comissão que vai dizer sim ou não e tal. Mas é muito legal. São várias ações. Eu aconselho vocês a procurarem o CREA, o MS ou do estado que você tiver. Igual a gente falou de carbono, né? Quando a gente faz descarbonização seja corporativa, seja de evento, tem a parte do resíduo. Sim. Então, o CREA já está envolvido nisso. Então, sei lá quantas vezes por temporada lá, tem o negocinho ali do lixo eletrônico, né? A barraquinha ali do lixo eletrônico. Você leva teu lixo eletrônico lá. São ações, né, sustentáveis que o Conselho traz pra gente. E, Dani, pensando em ações, vamos lá, nesse Profissional 2030, eu acho que caminhando pro final da nossa pauta. E o desafio? Tem algum desafio? O que a gente enfrenta? Como esse profissional? Beleza, Fernando, beleza, Dani, vamos mudar. O que eu posso... Não, o que eu vou enfrentar nesse caminho, né? Quais são os intempéries, as intercorrências? O que eu vou ter de dor nisso? Você consegue falar pra gente? Bom, primeiro sobreviver, né? São 5 anos aí pela frente. É pouco para ações, né, de sustentabilidade, mas é bastante, né, para o desafio diário aí do ser humano. Mas, assim, eu acredito que a gente ainda tem eleições aí no meio do caminho, que talvez as políticas públicas podem movimentar, né, esse mercado e trazer alguns desafios, ou pelo menos mudanças, né, que aí toda mudança causa um desconforto até que a gente ajusta o caminhão da melancia ali e fica todo mundo bem. Sim. Então, assim, olhar para isso, e aí entra naquela sua fala de ocupar os espaços, né? Então, realmente a gente poder contribuir para essa política. Não é votar no menos pior. Não é não ir votar porque você não gosta de ninguém. Não tem opção. Não tem, né? Então, você literalmente fazer parte disso. Igual você falou, ser líder de bairro. É dali que surgem as lideranças que vão pleitear uma vaga dentro da política. Então, participe disso. Se você não tem o perfil, você não quer, então você vai lá contribuir para a vida dessa pessoa. Apoie alguém. Apoie alguém. E literalmente ajuda, né? Não fica sim. só criticando e atrapalhando. E literalmente criticando, reclamando. Eu acho que isso é um olhar que a gente tem que ter. Mato Grosso do Sul, eu acho que estamos num cenário melhor do que o resto do Brasil.
À né? frente, né? À frente, porque está todo mundo muito alinhado, né? Tanto as pessoas, né? As empresas que produzem, as atividades, o governo do estado, e é um governo que traz muita inovação para dentro, né? Do corpo ali deles, Sim. né? Com automação, e está trazendo a parte também de digitalizar tudo, recursos hídricos já aí agora a questão florestal, e daqui a pouco é o licenciamento, e por aí Sim. vai. Inclusive, o Mato Grosso do Sul é um dos primeiros estados a exigir, né, essa parte de inventário de gás de efeito estufa para atividade de licenciamento. E isso é um mercado para o agrônomo. Então, assim, um desafio que a gente vai ter é capacitação. Sim. Né? Então, assim, coisas que você não aprendeu na escola, você urgentemente, se não saiu da escola, começa a aprender, Uhum. né? E outra, se você já saiu da escola, começa a aprender também. Porque vai precisar. Vai. Você vai precisar, mesmo que você não for atuar nesse mercado, você vai ter que saber aplicar o que vier de plano de descarbonização para onde você estiver. Eu acho que uma outra questão é a parte da língua estrangeira, por conta da rota bioceânica, né? Então, a gente ter aí pelo menos o inglês afiado, o espanhol também ok, ali, né, no intermediário. E aí, se você quiser falar outra língua, beleza, mas 3, né? Por favor, português, não é brasileiro. O português bem falado, da forma formal, como a gente aprendeu na escola, no dicionário Aurélio, todos, elas, nada de arroba, nada de sem artigo. BJ. Em pessoal, né? Porque, não, eu recebi um e-mail, Fer, com todes, com arroba. Poxa. Ajuda, Meu, né? pelo amor de Deus, né? Ajuda, né? Então, assim, fala da forma certa. Se você quer falar de uma forma de gíria, diante do que você acredita, tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu acho que estamos aí para se adaptar mesmo. Até que isso não se torne uma realidade, respeita a língua portuguesa aqui, falada e escrita no Brasil, da forma com que a gente aprendeu, literalmente. O inglês e o espanhol. Então, essas 3 têm que estar na ponta da língua mesmo, tá? Escrita também, tá? Porque já que não quer conversar, então tem que saber escrever. Tem que saber escrever. Exatamente. As relações internacionais, eu acho que elas vão acelerar também, né? Essas levadas de gente para fora, nossa, brasileira, e trazidas de gente também. Então, a gente vai ver mais pessoas chilenos, pessoas de outros países, né, dentro das rodas ali de negociação. Conviver, né? Convivendo no mercado e tudo mais, né? Então, eu acho que isso vai ser muito legal também, de desafio, né? Porque se você já não gosta de conversar com a pessoa do mesmo país que você, imagina aprender uma outra língua, um outro costume e tudo mais. Bom, de desafio, o que mais que eu vejo? Bom, a própria síndrome da Gabriela, que é as pessoas quererem fazer da forma com que sempre fizeram ou aprenderam, e não querer trazer uma inovação, não querer escutar a inovação. Eu acho que isso é um grande desafio. Sim. Grande desafio mesmo. Bom, eu vejo isso, né? E a gente poder interagir e literalmente produzir com automação e inovação, né? Totalmente na digitalização. Eu fico imaginando, né? Eu sou a fora da caixa, né? Depois que eu falei da fazenda do Orkut e tal, não sei o quê, eu fiquei imaginando assim, bom, beleza, né? Se a gente não quer sair do ar-condicionado, então vamos fazer o cara aprender a produzir como um piloto. O piloto não fica lá um tempão treinando? Vamos fazer o cara produzir ali. Todo dia ele tem que cuidar da fazenda dele, todo dia isso, todo dia aquilo. A hora que ele ficar bom ali, ele vai lá e faz a prova do CREA. Pode ser. Remota. Ou a prova dele da faculdade. Sim. Ué, não quer ir pro campo? Faz sentido. Entendeu? Então, assim, pelo menos a gente vai saber fazer. Sim. Talvez lá na hora a gente tenha outras dificuldades, né? Sim. Como a gente tá vendo agora da temperatura. Uhum. Mas, pelo menos, o cara vai ter tido uma experiência ali, um contato com o que realmente é a agronomia. Sim. Então, assim, eu vejo isso de... Não sei se você vê mais algum desafio. Eu trago também o desafio da convivência, Boa. Relação interpessoal, né? Isso, vamos lá, vamos pensar do novo. Então, vamos pensar da pessoa de até 30 anos. Dessa convivência, né? Que eles não têm tanto costume de esse relacionamento com
produtor, cliente e consultor. Então, assim, é uma dificuldade para eles e a gente só é, eu acho, exitoso quando a gente tem essa fácil, né, relação e entendendo o meu perfil, entendendo o perfil do outro. Então, os mais jovens vão ter que ter uma ligação, não só o WhatsApp, apresentar um projeto, apresentar alguma coisa. Mesmo eu posso ser do software, posso ser, enfim, de o que você quer que você fazer, você tem que apresentar um projeto, você tem que conversar, você tem que fechar um contrato. Então, assim, essa relação humana eu acho que cada vez mais se alinha. Estamos mais digitais, mas eu acho que a relação humana se potencializa mais. Então, o pouco tempo que eu tenho tem que ser de qualidade, eu tenho que aproveitar, eu tenho que ser... É um desafio. Estratégico, tem que ser objetivo. E para o velho, o mais experiente, ele tem que... O tema sustentabilidade eu acho que é um desafio, né? Falar que as práticas sustentáveis ou inserir na gestão dele ali como agrônomo é um desafio. Eles têm muitas travas e amarras e... Quem vai pagar por isso? Quem vai pagar por isso? E assim, eu queria trazer esse tema de quem vai pagar quem vai pagar meu carbono que eu tô mexendo aqui? Vou trazer, ué. Gente, se eu não souber fazer, quando começarem a pagar, eu tô atrasado, porque eu vou começar a aprender a mensurar ou a compensar. Então, assim, quando for a hype do momento de eu receber por isso, eu já vou estar atrasado. Tem certificação que demora 6 anos para sair. E quando eu aprender, vai ter uma outra. Então, assim, se eu não entender que sem nenhum benefício financeiro hoje, porque a gente tem um benefício, porque toda prática que gera, por exemplo, a mitigação de carbono, ela é uma prática sustentável e eu corto o meu cabelo se ela não... Se você não for Liga a câmera! Se você não for mais produtivo com isso. Então, o carbono é uma cereja de um bolo, é um plus a mais. Mas se você tem práticas de mitigação, com certeza você vai produzir mais soja, produzir mais arroba, produzir mais leite, produzir o que você estiver produzindo. Então, assim, o mais experiente, ele tem dificuldade nisso. Ele pensa no custo, no financeiro, quem vai pagar por isso, são coisas difíceis. Não, gente. São coisas simples que eu... Volto a dizer, a gente já tem de tecnologia. Não, e se ninguém fizer, como que eu vou pleitear? Como que eu vou pleitear? Entendeu? Um desconto, como que eu vou pleitear um cara para pagar essa sustentabilidade? Ah, não, quando começar a pagar, eu vou saber fazer, meu amigo. Você já atrasou, aí já era. Alguém vai fazer da forma certa ou errada, porque se não somos nós que vamos fazer, alguém vai fazer de alguma forma. E eu já perdi a tendência. Aí, pensando com a cabeça antiga, se eu for aprender a fazer... já vai ter um carbono 2.0, mitigação de outra coisa, alguma outra tendência por conta do clima. Então, assim, a gente tem que já começar. Então, esse é um desafio, né? De conversar entre as gerações, né? Cada um com o seu desafio, mas para fazer todo mundo começar, né? O nosso intuito aqui é trazer essas oportunidades, desafios e tudo que nós trouxemos aqui nesse podcast, mas também chamar a atenção de qualquer um, de qualquer idade, de qualquer fase. Comece, porque a gente já está no limite, né? Então, e se interesse, se interesse, fale, saiba argumentar. Não é porque você não teve na faculdade, se você não vai poder viver isso. Não, porque é sério, tudo que a gente aprendeu daqui para trás já está sendo melhorado ou mudado por conta do clima. A gente tá na agricultura 6.0, né? A agricultura está no 6.0 já, então assim... A gente parou lá no 4. No 4, na Revolução Industrial. Então, olha só o período de tempo. Então, assim, como nós evoluímos. Então, comece hoje, né? Se interesse hoje, leia, faça cursos gratuitos. A internet hoje tem material riquíssimo. Nós, como associação, também vamos produzir algumas coisas, né? Sim. Voltada a carbono, voltada a ESG, voltada nessas práticas sustentáveis. Segue a gente na rede social. Segue a gente na rede social. Nosso YouTube vai estar bombando. Nosso Instagram também é muito bem gerido. WhatsApp, às vezes a gente demora para responder. Mais ou menos. Então, assim, mas esse desafio é isso, né? O porquê começar, né? Então, a gente tem... E a nossa função aqui é engajar, né? É mostrar essa realidade que a gente já está ali no limite de estar atrasados, né? E o despertar, né? Trazer clareza para tudo isso. Mas é isso. Ficamos aqui? Ficamos aqui com um bom conteúdo e nós acho que cumprimos a nossa função desse dia de hoje aqui, de trazer um pouco de curiosidade, chamar atenção. Maravilhoso. Sempre um prazer estar com você. Sempre. Gratidão. Até a próxima, então. Até. Tchau, beijo. Tchau.